Pastor, Deus me mostrava o Senhor, antes de entrar na viatura, eu via chegar dos céus um grupo de 7 anjos. Esses anjos, pastor, eles não tinham vestes brancas, as vestes deles eram azul, mas um azul bem clarinho, reluzentes. E as asas não eram as asas que eu costumo ver, eram as asas bem cheias, assim, bem adornadas. E aqueles anjos se posicionaram ao seu redor. Naquele momento que o Senhor entrou no carro, eu não via um semblante triste, não tinha um clima chato, nada disso. O Senhor estava brincando, sorrindo, fazendo aqueles policiais sorrirem. E quando o Senhor chegou na delegacia, tinha um delegado lá na mesa com um papel já pronto. E quando o Senhor se sentou, ele entregou esse papel. E no papel, pastor, é como se fosse um pacto. Se o Senhor retirasse tudo que tem na mídia e se o Senhor se calasse, o Senhor ganharia a sua liberdade naquele momento. E o Senhor pegou aquele papel, o Senhor dobrou ele 2 vezes. Dobrou no meio e em seguida dobrou no meio novamente. O Senhor pegou aquele papel assim com as mãos para o alto e picotou aquele papel. Picotou ele todo. E o Senhor olhava para a cara daquele delegado e ria, como se estivesse ironizando mesmo. E aquele delegado ficou furioso, pastor. Ele levantou, revoltado, ele batia com as mãos na mesa, assim, como com a ira, revoltado, porque ele queria agredir. Só, pastor, que os anjos não lhe deixaram 1 minuto sequer sozinho. E ele teve que se calar, sentar, e o Senhor foi levado para a cela. Pastor, e eu pude observar em todos os momentos, para todo lugar que o Senhor se dirigia, os anjos estavam ao seu redor, não permitindo que nada e nem ninguém se aproximasse. E ali aquela visão parou, pastor. Paz. Pastor, o entendimento que eu tive da sua visão é que esses 7 anjos que chegaram, eles vieram para lhe proteger, especialmente nesse momento, nessa fase da prisão. E eles só retornarão quando o Senhor retornar para casa. Paz, pastor. Eu vi novamente aquela grande onda parada, esperando o momento, parece, para continuar o seu curso. Eu vi novamente ela parada e aquele anjo com a espada ali em cima dela. Amém. Eu vi o Senhor, Elias, passando num caminho muito longo, um caminho meio escuro, como se fosse um caminho de um cárcere, assim. E tinha várias portas, e atrás dessas portas era luminoso. Em cada uma dessas portas, em cima dela, tinha um demônio. Então o Senhor ia passando naquele caminho, e quando chegava perto dessa porta, o demônio fechava ela com uma espada. E não dava para passar por ela. E assim o Senhor foi passando, e vários demônios iam fechando, assim, né? Só que o Senhor ia passando e nem olhava para as portas, nem para o demônio, nem nada. Continuava olhando para frente e seguindo aquele caminho. Amém. Eu vi uma mesa e atrás dela tinha um porco mesmo. E esse porco pegava com a sua pata e empurrava uma folha. No outro lado dessa mesa estava o Senhor. E ele empurrava essa folha e o Senhor Elias pegava a folha, olhava assim para ela e tipo balançava a cabeça e como quem diz assim, eu não vou assinar isso daqui nunca. E jogava assim aquela folha e se revoltava e jogava tudo que tinha em cima da mesa assim no chão. Amém. Aquele anjo que eu vi com várias espadas,
eu vi ele colocando as espadas no chão, e muitos irmãos passavam correndo e pegavam a espada e iam correndo. Muitos pegavam a espada e passavam correndo assim, né? Pegavam uma espada e iam correndo. E eu ouvi uma palavra que me falou assim: nessa hora eu tenho uma palavra para cada um dos meus servos fazerem algo. Amém. Eu vi um grande deslizamento de neve, grande, as pessoas correndo, e eu tive muitas visões na neve, rodas passando na neve, estradas na neve, e o entendimento que eu tive foi esse, que Deus levantará alguém na Rússia. Amém. Eu tive uma visão do Senhor, Elias, passando num caminho, assim, com uma multidão dos dois lados, com cartazes na mão, e as pessoas aplaudiam e queriam tocar na mão do Senhor, e gritavam, faziam assim um alvoroço de festa, assim, e o Senhor passava nesse caminho sorridente, assim, apertando a mão das pessoas, assim, e tinha até como uma cerca de proteção, assim, para elas não chegarem até o Senhor dos dois lados, assim, e o Senhor ia passando ali naquele lugar. Amém. Todo o decorrer do clamor, eu vi muitos caminhos. Eu vi caminhos que levavam para cima, com escadas retas, escadas curvas. Eu vi um caminho, uma escada que levava até uma porta nas nuvens. Eu vi caminhos entre a neve, cercado de neve pelos dois lados, caminhos longos. Eu vi diversos caminhos, caminho com curva, e a palavra que Deus me deu é que são 21 caminhos. Isso que eu recebi. Eu vi águas também, cachoeiras gigantes, que eu olhava para baixo, a imensidão da queda era muito grande. E eu vi uma espécie de um dique que explodiu assim da terra, muito forte, como eu nunca tinha visto. Então eu vi o Senhor, Elias, numa espécie de uma caverna na montanha, e esse dique explodia e ia até lá em cima essas águas. Então o Senhor ia andando por sobre essas águas, e essas águas engoliam o Senhor. Essas águas que explodiam de baixo, elas engoliam o Senhor. Amém. Eu vi quando um anjo de 4 asas desceu do céu e veio em direção ao templo pós-prisão, mas na frente dele foi colocado como uma barreira de vidro. Então ele ficou ali, essa barreira desceu do céu e ficou na frente dele. Então ele ficou ali olhando assim para o templo pós-prisão, como quem estava esperando aquela barreira ser tirada. Como se o próprio Deus tivesse colocado aquela barreira ali. É esse o meu entendimento. O próprio Deus colocou essa barreira ali, esperando uma hora certa para esse anjo vir até o ministério. Amém. Eu vi quando o céu se abriu. Então uma mão desceu do céu com um papel e levou até o Senhor estava no púlpito. E quando esse papel desceu na frente do Senhor ali no púlpito, o Senhor pegou esse papel e assinou esse papel e devolveu para aquela mão, e aquela mão voltou para o céu. Então eu olhei a imensidão, como se eu estivesse olhando a imensidão assim na terra. Eu vi um grande anjo, mais grande, um anjo enorme. O pé dele batia na terra, mas a cabeça dele ia quase até as nuvens. E enorme, ele era muito forte assim na largura, e tudo perto dele ficava minúsculo, muito minúsculo. E depois que o Senhor assinou aquilo, esse anjo desceu. Amém. Eu vi por várias vezes durante esse clamor como que um poder emanando da terra e cobrindo todo o céu, as nuvens ali, como quando um vulcão entra em erupção e sai aquele vapor assim de nuvens. Foi mais ou menos isso, só que sem o vulcão, esse poder assim emanava assim, emanava daí do templo pós-prisão.
ele emanava e subia assim para todo o céu. Amém. Eu vi como que um forte antigo, com aquelas pedras, de muro, aqueles muros medievais. Em cima desse muro estava um homem com um arco. E agachado do lado dele tinha um outro homem que lhe entregava flechas para ele arremessar. E ele atirava as flechas de 3 em 3. E ele ia tirando e não parava nunca. Eu vi à noite o sol descer, a noite chegar, outro dia raiar, e assim foi passando dias e dias. E ele ali atirando essas flechas, atirando essas flechas. E quando eu olhei para dentro do forte, o forte estava cheio de flechas. Eram muitas, muitas e muitas flechas. Então eu ouvi uma voz que me falava: as flechas não podem parar. Amém. Eu vi como que descendo de um morro, larva de vulcão. Muito assim. Muita larva, né? Como se um vulcão tivesse tido uma erupção mesmo. Amém.